Bom, então muito boa noite, feliz 2012, né? Estamos iniciando hoje o nosso primeiro webinar do ano. Faziam 2 semanas que nós estávamos desligados, 3 semanas na verdade, né? Estava tirando uns diazinhos aí de descanso, mas ano novo, como alguns gostam de falar, vida nova e oportunidades muito interessantes no mercado para esse ano de 2012. Espero que todos consigam tirar o melhor proveito possível, tá, da situação do mercado e que assim nós possamos ter um ano tão bom quanto ou melhor do que 2011. Espero que todos tenham tido um ano excelente em 2011 e espero que 2012 nós superemos as expectativas e com isso se tenha uma satisfação, certo, em relação a esse ano que está começando. Bom, turma, então vamos iniciando o ano, revisando o que se estava observando no ano passado para o mercado, tá? E o que é possível acontecer agora nesses movimentos que se tem aberto no mercado, né? Vamos ver o que pode acontecer, o que dá para se tirar de proveito das oscilações do mercado agora nessa próxima semana, tá? nesse período aí que nós estamos, que vamos ter até semana que vem. Bom, então como é de costume, vamos começar no índice Bovespa, certo? A observação ainda é a mesma, tá? O comportamento esperado do mercado ainda é o mesmo. Desde outubro eu venho falando desse comportamento, desse fluxo que se tem aí no índice Bovespa, certo? Nessa possibilidade que se tinha e que está se confirmando, está se concretizando, apesar de muitos duvidarem, apesar de ter tido algumas críticas a respeito da minha observação, né, que faz parte, mas respeito até as opiniões que outros colegas possuíam, tá? Mas a visão, a percepção que se tinha era dessa movimentação que o mercado estava em aberto e que possibilitava esse movimento aí que era até os níveis de 63.500 pontos. Tá? Ainda está em aberto, ainda está num fluxo o mercado naquela direção. E o que nós vamos fazer é estudar para ver se esse fluxo ainda existe, se ainda há essa possibilidade, aonde o mercado vai encontrar algumas barreiras e aonde nós temos que tomar um pouco mais de atenção para não sermos pegos de surpresa, tá? E para nos posicionarmos muito bem. Então, a primeira visão que se tinha, tá? A primeira visão que eu observo, tá? É da formação da estrutura ABCD, certo? Estrutura essa que está relacionada com essa perna de baixa, com essa perna de alta, perdão, certo? Essa perna de baixa e esse fluxo, esse movimento que termina, tá? Uma estrutura geométrica, certo? Uma estrutura geométrica onde tem relação entre as pernas de baixa e de alta, tá? Que termina nessa região aqui dos 63 mil pontos, 63.300 pontos. Essa é a região onde eu enxergo que essa primeira estrutura termina nesses níveis de preço. Tá? Então essa estrutura está em aberta, a segunda estrutura já vem dos movimentos de W, certo? O movimento do W, onde o W está desenhado nessa região aqui, que estou traçando. Certo? Esse aqui é o nosso W de correção, certo? Que chegaria aqui também nessa região aqui de 63.500 pontos. Tá? Então, ao meu ver, essa região é a região onde nós temos que dar uma atenção mais firme para o mercado, tá? E nesses níveis de preço é que nós podemos começar a apostar mais nas pontas vendedoras de forma mais intensa do que nas pontas compradoras. Eu venho desde outubro com um discurso, né, de que, olha,
no meu ver, faz mais sentido apostar nas pontas compradoras do que nas pontas vendedoras. Observando o índice Bovespa, certo? Eu venho tendo essa observação. Em função de eu estar seguindo este movimento. Tá? Por isso que as minhas observações, as minhas colocações a respeito do mercado são sempre tentando buscar este movimento aqui. Tá? Por enquanto, está indo, por enquanto está se desenvolvendo, está acontecendo realmente isso. Tenho que ficar observando que aonde existe as situações de ameaça para esse movimento. Então, eu vou começar a observar o mercado, tendo esse cenário, tendo essa possibilidade, eu vou começar a observar aonde vão ter as ameaças do movimento. Tá? Aqui, para chegar nesses níveis de preço, ainda se tem aqui 5,77% para sistema de alta, vamos assim dizer, para terminar essa estrutura. Para baixo, os movimentos já começam também a ser muito amplos. Então, é normal que agora, se eu for observar assim, a relação de risco-retorno puro e simples do índice, tá, nessa região, já não é mais tão interessante como era quando nós estávamos aqui atrás. Né? Agora eu tomar uma posição, eu não consigo tomar uma posição de uma forma tão intensa, não me sinto mais tão confortável em arriscar de uma forma tão intensa como se estava lá atrás. Né? Lá atrás eu me sentia muito mais confortável em fazer essa arriscada, indo ao contrário, né, do que as notícias, do que, vamos assim abrir um parênteses, né, a realidade de até então mostrava. Então, através da geometria comportamental, através dos princípios da geometria comportamental, que a maioria que está aqui hoje presente já fez treinamento comigo, já conheceu os princípios, é só revisar lá nas nossas apostilas, nos princípios da geometria comportamental, vai ver aqueles aspectos emocionais que são presentes entre os traders profissionais e os traders amadores nos pontos Cs e nos finais das pernas CDs. Então, quando nós estamos ali nos pontos Cs, o trader profissional está ali atento, convicto de que, poxa, não, realmente é uma belíssima oportunidade, né? Belíssima oportunidade que eu tenho dessas pernas CDs. Então está ali atento, né? Procurando ponto para tomar posição, aumentar a posição, fazer um grande volume de capital naquela situação. Infelizmente, no final das pernas CDs, as mentes da massa já começam a se acostumar com aquela movimentação e aí já se sente confortável em tomar aquela posição. Mas, geralmente, quando isso acontece, nós estamos no final do movimento e as coisas tendem a ficar mais trancadas, com menos oportunidades de se ter um resultado interessante num espaço de tempo mais curto. Né? Então, desde outubro, quem veio procurando aqui movimentações na ponta compradora acabou tendo um resultado bem interessante. Está certo que agora aqui de novembro até janeiro nós passamos por um período lateral, que foi um período, de ajuste, certo? Foi um período de baixa. Esse período aqui lateral, ele na verdade, ele foi um período de baixa. Nós tivemos aqui uma estrutura, certo? ABCD, onde o mercado, essa estrutura aqui, A, certo? Ponto A. Aqui o nosso ponto B. C. E o ponto D, num ABCD em running, o mercado ficou o quê? Passando pelo período de... Era um período de queda. Só que a queda, o período de queda, ele acabou sendo uma estrutura lateralizada. Tá? Nós tivemos um período de alta bem intenso e um período onde a queda estava mais presente, mas a queda acabou sendo o quê? Uma estrutura lateralizada. Então nós tivemos um período de correção. Tá? Não necessariamente o período de correção tem que ser algo agudo, tem que ser algo que tome de volta grande quantidade de cotação que tinha sido vencida no período anterior. Tá? Isso, pessoal, eu estou falando pelos princípios da geometria comportamental. Tá? Alguma outra metodologia, alguma outra teoria pode ter
outros princípios, uma outra percepção a respeito do mercado. Eu estou utilizando os da geometria comportamental. Tá? Se alguém tem uma outra visão, respeito essa outra visão, eu estou simplesmente passando por uma... Estou informando, passando conceitos, princípios da geometria comportamental. Tá? Respeito, com certeza, a opinião dos outros. Tá? Respeito, com certeza. Bom, então, nós passamos aqui essa estrutura. Foi uma estrutura que nós estamos aqui dentro de uma perna CD. Tá? A princípio, nós estamos dentro de uma perna CD. Então, foi uma pausa intermediária. Certo? Essa pausa, ó, ela também gerou aqui para o índice uma estrutura onde, se por um acaso nós chegarmos aqui, o mercado chegar aqui nos 63.400, essa região aqui de 63.300, tá? Ele entra novamente numa característica expansiva, certo? Ele entra numa característica expansiva. Quem está acompanhando o Facebook, quem está acompanhando a página lá no Facebook da Geometria Comportamental, vai perceber que eu tenho colocado algumas estruturas lá. Todos os dias eu coloco algumas estruturas. As estruturas que o mercado acabou fazendo no dia. Então, dependendo da estrutura que o mercado fez no dia, eu vou lá e posto. Não estou dizendo, não é para dar pontos de compra ou de venda. Não, é uma forma de estudarem. As pessoas que já conhecem todas as ferramentas, já conhecem todas as estruturas, podem pegar e ter ali uma observação que eu vou fazendo a respeito do contexto do mercado. Então vão entender se por acaso fez uma estrutura de expansão, o que tem de vir depois da estrutura de expansão, é para fazer com que a mente vá tendo uma outra observação a respeito da realidade do mercado, certo? Então, dentro desse período lateral, mesmo que foi um período lateral, fez uma estrutura aqui ABCD, corretiva e tudo mais, se percebe que tem a outra possibilidade de ter uma outra estrutura de expansão. Então, se por um acaso o mercado chegar naqueles níveis ali de 63.300 pontos, tá, que é possível acontecer, isso aqui seria uma alta de 5,77, pode ser que aconteça aí nessa semana, não necessariamente nós temos que sair vendendo. Hoje, tivemos uma estrutura de expansão e durante muito tempo ali durante o dia o mercado continuou ainda ganhando outros patamares de preço, indo fechar outras estruturas maiores, né, mas tem uma característica maior expansiva, então tende a continuar o movimento. Então, como tem essa característica aqui de expansão dos 63.000 e até os 63.400, 63.500, tá, tem que tomar cuidado, porque a tendência é que o mercado venha a romper, pode romper esse W de correção. Pode. Tá? Não quer dizer que vá, mas pode romper. Então, para quem for procurar vendas aqui nesses níveis de preço, se for procurar vendas nesses níveis de preço, tomar um pouquinho de cuidado, ver como é que vai, se por um acaso o mercado chegue nesses níveis de preço, como é que vai ser a força que ele vai chegar para não ser pego de surpresa, não ser mal estopado, tá? O mercado ir para um outro nível aqui acima, ir para os 2.0, já que a correção que nós tivemos aqui foi de 50%, nós podemos ir até os 2.0, que seriam 65.300 pontos, seria mais 2.000 pontos acima que o mercado poderia ir para fechar a estrutura de ABCD, que também é uma estrutura que estanca o movimento, mas não mais com a característica do W. Não teríamos mais o W de correção, que não faria com que o mercado viesse novamente a perder as mínimas, pelo menos no curto prazo. Faria outro, teria que primeiro fazer um M aqui mais forte para entrar num processo de expansão. Então, são leituras que nós vamos tendo conforme o mercado vai se desenvolvendo. Então, acaba se tendo mais clareza. Eu vinha comentando dessa situação, que o mercado estaria ainda continuando essa movimentação aqui, teria ainda essa predominância da movimentação de alta em função da estrutura que está em aberto, que não fechou aqui a estrutura. Por isso que eu vinha comentando sobre essa possibilidade. Claro, depois que fechar a estrutura, pode ainda vir as coisas piorarem? Claro que pode. Tem estrutura para isso? Claro que tem. Mas temos que interpretar, saber interpretar as estruturas para quê? Para entender quais são os caminhos que o mercado tende a percorrer num segundo momento. Isso que é mais importante. Entender quais são os caminhos que o mercado tende a percorrer num segundo instante. Tá? Então, se nós soubermos isso,
Se nós soubermos isso, vamos conseguir entender claramente para onde os preços tendem a trabalhar, para onde os preços tendem a se ajustar. Tá? Então eu continuo vendo assim, esse movimento aqui até o 61,8 até os 63.300, pontos. Ok? Mas no curto prazo, onde é que o mercado parou hoje? Então, o que aconteceu aqui no curto prazo? O que nós temos aqui no curto prazo no mercado? Bom, o que nós tivemos? Está um pouco mais no mercado. Ó. O que nós tivemos é exatamente essa movimentação que o mercado está trabalhando aqui. Primeiramente, opa. Ó. Primeiramente, o mercado veio e fez um W, acabou fazendo um W de final de ciclo. E está respeitando esse W aqui de final de ciclo. Certo? O mercado está respeitando aqui esse W no final de ciclo, que foi aqui na região do índice Bovespa dos 60 mil pontos. Certo? Então aqui nos 60 mil pontos, ó, ele fechou um W de final de ciclo. Então a briga está nessa região. Certo? Para o mercado continuar no movimento altista, ele tem que superar aqui os 60.500 pontos. Tá? O mercado tem que superar esses níveis aqui de 60.500 pontos, 60.480 pontos. Superando esses níveis de preço, ele entra novamente em fluxo altista, tá? De curto prazo, de forma mais intensa, de forma mais forte. Certo? Quando ele fez essa estrutura aqui de final de ciclo, ele tem muita chance, em função dessa abertura aqui, ele tem muita chance, se por um acaso começar a corrigir, a vir trabalhar novamente abaixo, ó, desses níveis de preço, 57.925. Tá? Por que ele tem isso? Pela estrutura e pela combinação, tá, entre esses três pontos. Então, quem tiver posicionado ainda, quem por acaso tiver posicionado e acreditando, querendo buscar os 63.500 pontos, tá tranquilo. Mas tem que se saber que pode sim vir a ter um ajuste aqui do mercado de curto prazo, tá? De curto prazo. Aonde vai ser a grande briga do Ibovespa? Bom, a grande briga do Ibovespa é aqui na região dos 59.195 pontos. Tá? Não perdendo esses níveis de preço, tende a ir buscar os 63.500. Perdendo esses níveis de preço, aí sim vai vir trabalhar abaixo aqui dos níveis dos 50 e... acabei de falar, dos 57.900 pontos, certo? E a possibilidade é, dentro da estrutura, a possibilidade que se existe é de voltar a trabalhar aqui na região dos 56.680 pontos. Tá? 56.680 pontos. Então, o mercado tende a trabalhar dentro desse universo de preço. Certo? Dentro desse universo de preço. Então, só para repetir, nós estamos aqui dentro dessa estrutura de W, tá? Também com o ABCD aberto, tudo remetendo a se trabalhar mais para cima, tá? Tendendo aí buscar os movimentos, os níveis de preço lá de 63.500 pontos. Vindo a perder, e principalmente perdendo aqui essa casa de 59.200, tá? 59.180, por aí, vai vir trabalhar, né? Vai ter respeitado esse W aqui de final de ciclo e vai vir trabalhar até os 56.680 pontos. Então seria uma queda mais acentuada, desconfiguraria aí bem o comportamento de curto prazo para essa continuidade da alta até os 63.500 pontos. Tá? As coisas estão bem geométricas, bem transparentes, bem claras, bem tranquilas de se trabalhar. Ok? O índice futuro, ó, ele acabou sendo hoje até mais geométrico do que o índice Bovespa. Certo? O índice futuro hoje acabou sendo mais geométrico do que o índice Bovespa.
certo? Ele respeitou mais essa estrutura de final de ciclo do que o índice Bovespa. Tá? Ele ficou muito mais próximo ali da região do 1,27 do que ficou o índice Bovespa. Tá? Então, mesma coisa, perdendo aí os níveis. Deixa eu só calcular aqui do índice futuro. Ó, vindo a trabalhar abaixo dos níveis dos 59.700 pontos, certo? Abaixo dos 59.700 pontos, que é, por acaso, o fechamento do gap, certo? Que é o fechamento do gap. Ele tende a vir perder a casa dos 58.400, tendendo a vir trabalhar até os 57.850 pontos. Tá? Tende a vir trabalhar até os 57.850 pontos. Tá? Bom, olhando o dólar, vamos para o dólar. Dólar futuro. Quando nós olhamos o dólar, certo? Ele não apresenta muita sincronicidade. Tá? O dólar não está apresentando muita sincronicidade para os movimentos mais curtos. Onde ele apresenta uma pequena sincronicidade é ali na região do 1752. Certo? Ali na região do 1752, o dólar tem uma sincronicidade, é na região de 0,886 da última alta que tinha tido. Certo? Deixa eu só... Tá? É na região de 0,886 da última movimentação de alta que tinha tido. E ele fecha sincronismo apenas com uma estrutura ABCD. Tá? Então apenas teria um sincronismo nesse movimento aqui. Tá? Onde nós teríamos aqui um sincronismo no dólar, seria dentro dessa estrutura aqui que está dentro desse círculo. Deixa eu só... Ó. Teríamos um sincronismo nessa estrutura aqui. Certo? Então, isso me faz acreditar... Tá? Isso me faz acreditar que se por um acaso o dólar chegar naqueles níveis de preço aqui de baixo, possivelmente ele pode estar fazendo um ponto C de um W, tá? Pode estar fazendo um ponto C de um W, e aí sim depois começar a vir a melhorar. Isso aí poderia fechar de forma sincrônica com o mercado a 63.500 pontos, certo? Isso pode vir a se fechar com o mercado nos 63.500 pontos, tá? E por fim, pessoal, o Dow Jones. O Dow Jones segue o movimento, tá? Rumo ali os 12.765,89, né? Ou 12.766, e pode vir a chegar numa região sincrônica, que é ali na região dos níveis de 13.000 pontos, tá? 13.100 pontos, certo? Então o mercado como um todo acaba tendo uma melhora, passando por um processo de melhora. Podemos sim ter ainda uma continuidade nessa movimentação. A única coisa que eu posso falar é aquilo que estava sendo mostrado pela geometria comportamental como uma grande oportunidade, certo? Que era essa movimentação que nós estamos fazendo e está se confirmando cada vez mais. A realidade está mostrando que as observações eram muito verdadeiras. A única coisa que eu posso comentar é quem acreditou, quem confiou, quem não duvidou, acabou tendo ótimos resultados, certo? Quem ainda não duvidou é por algumas crenças. Quem ainda duvidou, né, é por algumas crenças que se tem, e é totalmente normal se ter algumas crenças, porque as nossas crenças vêm conforme as nossas experiências. Né? Então, se as nossas experiências, o que foi nos passado como certo ou errado, talvez não tenha sido eficiente, talvez possamos começar o quê? A estudar algo de uma outra maneira, algo que fale, nos traga outras observações, outras informações. Tá ok? Bom, pessoal, está aberto
a perguntas. Quem tiver algum ativo a ser estudado, por favor, solicite. Enquanto o pessoal solicita os ativos, eu só vou mostrar aqui o que está sendo feito. Ó. Todos os dias, pessoal, está sendo postado aqui no Facebook, tá? Os estudos, certo, das estruturas que o mercado vem fazendo. Então, quem tiver interesse, é só entrar aqui e procurar geometria comportamental. E foi feito também, deixa eu só tirar daqui e botar direto, um grupo, certo? Todos que estão curtindo a geometria comportamental, eu coloco nesse grupo, onde eu vou ficar respondendo as perguntas que a turma, por acaso, venha a ter a respeito do mercado. Tá? Então, quem curtir lá a página da geometria comportamental, eu já adiciono aqui direto nesse grupo aqui para receber algumas informações a respeito do comportamento do mercado e tudo mais. Então, conforme for crescendo o grupo, for crescendo as dúvidas, eu já vou respondendo essas perguntas todas durante o dia. Tá? Conforme vão surgindo as perguntas, eu vou ali respondendo, vou trocando dúvidas, vou dando ideias, né? Tirando algumas, vamos assim dizer, crenças limitadoras, vou trabalhando com o pessoal, vamos interagindo e crescendo todos juntos. Tá? Bom, primeiro ativo que o pessoal está pedindo ali. Deixa eu só baixar os que eu não tenho aqui. Primeiro ativo a ser estudado, Petro 4. Petro parou aqui nos níveis onde se estava esperando que fosse parar, certo? Acabou Petro 4 fazendo um W de correção. Vou entrar um pouco mais na Petrobras. Estava traçado aqui. Desculpa, acabou fazendo um W lateral, tá? Aonde deixou aqui marcado um ponto C abaixo do ponto A, certo? Isso aqui nos fala muita coisa, certo? Tem muita informação em função desse ponto ter sido nesses níveis de preço aqui. Foi lá fechar a estrutura, certo? Foi lá fechar a estrutura. Então, é bem provável, certo, que ela venha a ajustar um pouco a estrutura. É bem provável que o mercado venha a ajustar um pouco, vir a fazer um M de correção para depois continuar a movimentação. Quando é que nós vamos saber se o mercado vai fazer o M de correção? Bom, quando ele deixar marcado o ponto B. Tá? Quando ele deixar marcado o ponto B. Se por acaso ele não vier a fazer um ponto B, tá? Que tem que ser um ajuste, pelo menos voltar aqui para casa dos 22,20, tá? Se ele não deixar um ponto B marcado, nós não vamos ter a possibilidade nenhuma de fazer o M de correção e Petrobras vai continuar a movimentação, continuaria, tá? A movimentação para cima, que para cima o próximo nível que ela tende a buscar é o nível dos 24,70. Tá? Então, se por acaso ela não marcar um B, é sinal que ela não vai vir fazer um M de correção, e se ela não vier fazer um M de correção, ela vai continuar o movimento até 24,70. Tá? Então, se tiver posicionado, não se desfaz a posição, porque se estiver posicionado, está posicionado dessa região aqui dos 21,15, onde foi o ponto C. Não se está posicionado desses níveis de preço. Se estiver posicionado desses níveis de preço, o interessante é que se saia da posição, porque tem uma chance muito grande de voltar para os seus níveis de preço. Né? Quem tiver posicionado, bem posicionado, próximo nível, próximo estágio é 24,70. Tá? Então, se não perder os 22, se não vier a 22,20, a tendência é de continuar se expandindo, tá ok?
Próximo ativo, JBSS3. Gráfico de 60 minutos. Tá interessante. Tá interessante em função do W. Ó, eu vou olhar primeiro o gráfico de 60 minutos, olhar a situação pontual. Tá? Mas eu tenho dois níveis de preço para ela. O primeiro, 6,52. Tá? 6,52. Para mim, tá bem claro que ela tem uma chance muito grande de estar fazendo o ponto C dela. Certo? Tá bem claro que pode estar fazendo o ponto C dela. Certo? Ó, dá para apostar o 6,52. Tá? Eu não apostaria mais do que 6,52. É negociado daqui para cá, certo? 11,37 é a movimentação possível em JBSS3. Residencial Rossi. Vou baixar. Estrutura muito legal. Tá? Tem gente que está com a corda toda com a geometria comportamental, né? Tá olhando só o filezinho do mercado. Ó, Residencial Rossi. Show de bola. Primeira pausa, 9,54. 9,54. Superando 9,54. Superando 9,54. Tá? Se não tiver nenhuma pausa no meio do caminho. Certo? Superando 9,54. Se não tiver nenhuma pausa no meio do caminho, é 12 pila. Tá? Se por acaso ela tiver uma pausa aqui no meio do caminho, venha fazer novamente um outro ponto C, nós vamos tirar esse nível daqui mais para baixo. Mas por enquanto, certo? Com a fotografia de agora, a observação assim, o que me motiva é ir buscar esse movimento até os 12 pila, tá? Os 12 reais, certo? É a movimentação que tem aberto. Deixa eu ver mais uma coisinha aqui. Ó, 9,54, 9,50 é o grande teste de fogo aqui da Residencial Rossi. Tá? É o grande teste de fogo. Superando esse nível de preço, vai com tudo. Tá? Vai com tudo. Mas é o grande teste de fogo. É onde vai ter muita presença de força de baixa, é nessa região. Superando essa região, vai tranquilo. Tá? Vai tranquilo. Vale 5, turma. Vale 5 hoje não conseguiu passar da primeira resistência. Essas linhas aqui são para os estudos que tinham solicitado. Vale 5 não conseguiu passar da primeira resistência. Onde é que ela ficou? Aqui era mais forte. Tá? Era mais forte de curto prazo. Essa aqui era uma resistência... Opa! O que ela fez? Ela fez aqui um W, tá? Um W de correção. Ó, um W de correção. Aqui foi o ponto B e aqui foi o ponto D. Tá? Fez um W de correção. Agora está ajustando. Onde ela tende a vir a ajustar? Ela tende a voltar, ó, até os níveis dos 38,60. Certo? Até 38,60. Onde ela vai fechar o quê? Um M. Ela vai fechar um M de correção. Ela vai fechar um M de correção. Certo? Então a última movimentação fecharia um M de correção. Mais observações, ó, fecha de forma sincrônica aqui nos 38,60. Tá? Belíssimo nível para se tomar posição de vale aqui nos 38,60. Belíssimo estudo, belíssimo sincronismo no movimento, belíssimo mesmo. Tá? PDG R3.
PDG-R3. PDG-R3, pessoal, tende a ficar aqui na região dos 6,80, tá? Que vai ser a primeira resistência aqui do PDG-R3. Tá? Já rompeu aqui, a princípio, já rompeu a inércia de baixa. Já rompeu a inércia de baixa nessa região aqui, certo? Já rompeu a inércia de baixa. O que tende a vir fazer, olhando aqui o gráfico diário, essa movimentação que está se tendo de alta aqui, tá? Tende a ser um ponto B. Venha fazer um ponto C, para depois sim entrar num rally, quem sabe mais intenso aí, em PDG Reality, tá? E para terminar, pessoal, para terminar esse nosso primeiro bate-papo, nosso primeiro estudo do ano, EZTEC. Tem condições, ó, de continuar a movimentação. Ele está bem, bem lateral, tá? Ele tem condições de continuar a movimentação até os 19,45 ali, tá? Mas eu acredito que ali os 17,85, tá? Que foi a máxima anterior, é uma resistência forte para ela superar. Tá? É uma resistência forte, muito forte mesmo para ela conseguir superar. Tá bom? Bom, turma, esse foi o nosso primeiro webinar. Eu ainda estou meio enferrujado, peço desculpas. Estou meio desacostumado a falar, perdi um pouco o ritmo, mas logo logo vou ganhando. Tá? Por favor, usem mais o Facebook. Tá? Procurem a Geometria Comportamental lá no Facebook. Quem tiver interesse, logo logo está indo para o site lá da Geometria Comportamental a nossa agenda, tá, de treinamento. Lembrando que é um treinamento só por mês que se tem, certo? Agora em janeiro vai ser, a princípio, na última semana de janeiro. Quem tiver interesse, tá, de participar do treinamento e entender um pouquinho mais da geometria comportamental. E agradeço do fundo do coração a presença de todos e espero que semana que vem o nosso bate-papo seja ainda melhor. Valeu a turma que dá uma força aí, o Nilo, a Paula, tá? Para a turma que chama os amigos para conhecerem um pouquinho mais de perto a geometria comportamental. Pode ter certeza que semana que vem eu vou estar melhor do que hoje e que também o conhecimento de todos nós também vai estar melhor do que o de hoje. Tá ok? Super abraço então e até a próxima. Valeu!